Leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, com o Dr. Joe Dispenza. A ajuda depende apenas de um pensamento. O próximo passo para quebrar o hábito de sermos nós mesmos é entender como é importante fazer com que mente e corpo trabalhem juntos e romper a continuidade química de nosso estado de ser culpado, envergonhado, furioso e deprimido. Resistir à exigência do corpo de restaurar a velha organização insalubre não é fácil, mas a ajuda depende apenas de um pensamento. Nas páginas a seguir, você aprenderá que, para ocorrer uma mudança verdadeira, é essencial desmemorizar uma emoção que se tornou parte de nossa personalidade e então recondicionar o corpo para uma nova mente. É fácil sentir-se desesperançado quando nos damos conta de que a química de nossas emoções habituou o nosso corpo a um estado de ser que muito frequentemente é um produto de ira, ciúmes, ressentimento, tristeza e assim por diante. Afinal, eu disse que esses programas, essas propensões, estão programados em nosso subconsciente. A boa notícia é que podemos ficar conscientemente atentos a essas tendências. Tratarei mais desse conceito nas páginas a seguir. Por ora, espero que você possa aceitar que, para mudar sua personalidade, você precisa mudar seu estilo de ser, que estar intimamente conectado a sentimentos que você memorizou. Assim como as emoções negativas, as emoções positivas também podem ficar embutidas no sistema operacional de seu subconsciente. Pensamentos conscientes positivos não conseguem por si só superar sentimentos subconscientes negativos. Em um momento ou outro, todos nós conscientemente já declaramos: quero ser feliz, mas até o corpo ser instruído em contrário, continuará expressando programas de culpa, tristeza ou ansiedade. A mente intelectual consciente pode raciocinar que quer alegria, mas o corpo foi programado para sentir outra coisa durante anos. Fazemos um estardalhaço proclamando a mudança como um de nossos principais interesses, mas no íntimo parece que não conseguimos produzir um sentimento de verdadeira felicidade. Isso se dá porque mente e corpo não estão trabalhando juntos. A mente consciente quer mais coisa, quer uma coisa, mas o corpo quer outra. Se você dedicou-se a sentimentos negativos anos a fio, esses sentimentos criaram um estado de ser automático. Poderíamos dizer que você é subconscientemente infeliz, certo? Seu corpo foi condicionado a ser negativo. Ele sabe como ser infeliz melhor do que sua mente consciente sabe ser feliz. Você nem precisa pensar em como ser negativo. Você simplesmente sabe que é assim que você é. Como sua mente consciente pode controlar essa atitude no corpo-mente subconsciente? Alguns sustentam que a resposta é pensamento positivo. Quero deixar claro que, por si só, o pensamento positivo jamais funciona. Muitos supostos pensadores positivos sentiram-se negativos na maior parte da vida e agora estão tentando pensar positivamente. Estão em um estado polarizado no qual tentam pensar de uma maneira a fim de sobrepujar o que sentem dentro de si. Conscientemente, eles pensam em um jeito, mas são o oposto. Quando mente e corpo estão em oposição, jamais ocorre a mudança. À medida que os dados sensoriais cumulativos chegam ao cérebro e são processados, redes de neurônios arranjam-se em um padrão específico refletindo o evento externo. No momento em que essas células nervosas enfileiram-se em ordem, o cérebro libera substâncias químicas. Essas substâncias são chamadas de emoção ou sentimento.
Neste livro, utilizo as palavras sentimentos e emoções de forma indistinta, pois são suficientemente próximas para o nosso entendimento. Quando essas emoções começam a inundar quimicamente seu corpo, você detecta uma alteração em sua ordem interna. Você pensa e sente diferente de minutos antes. Naturalmente, quando nota essa mudança em seu estado interno, você presta atenção em qualquer pessoa ou coisa no ambiente externo que a tenha provocado. Quando consegue identificar o que quer que tenha provocado uma mudança interna, esse evento em si e por si é chamado de memória. Neurológica e quimicamente, você codifica as informações ambientais em seu cérebro e corpo. Com isso, consegue lembrar melhor das experiências, pois recorda a sensação na época em que ocorreram. Sentimentos e emoções são registros químicos de experiências passadas. Por exemplo, seu chefe chega para a sua avaliação de desempenho. Imediatamente você nota que ele está com o rosto vermelho, até irritado. Quando ele começa a falar num tom de voz elevado, você sente o cheiro de alho em seu hálito. Ele o acusa de sabotá-lo perante os outros funcionários e diz que o preteriam para uma promoção. Nesse momento, você fica tenso, com as pernas bambas e nauseado. Seu coração dispara, você se sente assustado, traído e irritado. Todas as informações sensoriais acumuladas, tudo que você está cheirando, vendo, sentindo e ouvindo, estão alterando seu estado interno. Você associa essa experiência externa à mudança que sente internamente, e isso grava uma marca emocional. Você vai para casa e revê a experiência em sua mente repetidamente. Cada vez que faz isso, você recorda o olhar acusador e intimidante de seu chefe, a forma como ele gritou com você, o que disse, até como ele cheirava. Então você fica assustado e irritado de novo. Gera a mesma química em seu cérebro e corpo, como se a avaliação do desempenho ainda estivesse ocorrendo. Como seu corpo acredita que está experimentando o mesmo evento após vez, você o está condicionando a viver no passado. Vamos analisar isso um pouco mais. Pense em seu corpo como uma mente inconsciente ou como um servo objetivo que recebe ordens de sua consciência. Ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre as emoções criadas a partir de experiências no mundo externo e aquelas fabricadas em seu mundo interior, somente pelo pensamento. Para o corpo, elas são iguais. E se esse ciclo de pensamentos e sentimentos de que você foi traído continuasse durante anos a fio? Se permanece nessa experiência com o seu chefe ou revive esses sentimentos familiares dia após dia, você continuamente sinaliza a seu corpo com os sentimentos químicos que ele associa ao passado. Essa continuidade química engana o corpo, fazendo-o acreditar que ainda está vivendo o passado, de modo que o corpo continue a reviver a mesma experiência emocional. Quando seus pensamentos e sentimentos memorizados forçam o corpo a estar no passado conscientemente, podemos dizer que o corpo torna-se uma memória do passado. Se o sentimento de traição memorizado dirige seus pensamentos durante anos, então seu corpo vive no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Com o tempo, seu corpo fica ancorado no passado. Você sabe que, quando recria repetidamente as mesmas emoções até não conseguir pensar com maior grandeza do que como se sente, seus sentimentos são o meio de seus pensamentos. E como seus sentimentos são registros de experiências anteriores, você pensa no passado. E pela lei quântica, você cria mais do passado. Conclusão: muita gente vive no passado e resiste a viver em um novo futuro. Por quê? O corpo está tão habituado a memorizar os registros químicos
de nossa experiência passadas que fica apegado a essas emoções. Em um sentimento muito real, ficamos viciados nos sentimentos familiares. Assim, quando queremos olhar para o futuro e sonhar com novos cenários e panoramas ousados em nossa realidade não muito distante, o corpo, cujo meio circulante são os sentimentos, resiste à mudança súbita de direção. Realizar essa guinada de 180 graus é a maior tarefa de mudança pessoal. Muita gente luta para criar um novo destino, mas se ver incapaz de superar a memória passada de que sente que é. Ainda que tenhamos um anseio por aventura desconhecida ou sonho de novas possibilidades para o futuro, parece que somos forçados a reviver o passado. Sentimentos e emoções não são ruins, são os produtos finais de experiência, mas se revivemos sempre os mesmos sentimentos e emoções, não podemos adotar experiências novas. Você conhece pessoas que sempre parecem falar dos velhos anos duradouros? O que elas estão realmente dizendo é: não há nada de novo ocorrendo em minha vida que estimule meus sentimentos, portanto, tenho que me reafirmar a partir de alguns momentos gloriosos do passado. Se acreditamos que nossos pensamentos têm algumas coisas a ver com o nosso destino, então, como criadores, a maioria de nós está apenas andando em círculos. Controlando o nosso ambiente interno, o mito genético. Até aqui, ao discutir como o modelo quântico da realidade relaciona-se à mudança, passei a maior parte do tempo falando sobre nossas emoções, o cérebro e o corpo. Vimos que superar os pensamentos e sentimentos recorrentes que o corpo memoriza é obrigatório se queremos quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Outro aspecto importante de quebrar esse hábito tem a ver com nossa saúde física. Certamente, na hierarquia de fatores que a maioria de nós deseja mudar em sua vida, as questões de saúde estão no topo da lista. E, em se tratando do que gostaríamos de mudar em nossa saúde, há um conjunto de dogmas que teremos de examinar e dispensar. O mito de que os genes criam doenças e a falácia do determinismo genético. Também examinaremos um conhecimento científico que pode ser novidade para você, chamado epigenética, o controle dos genes a partir do exterior da célula, ou, mais precisamente, o estudo de alterações na função dos genes sem uma alteração na sequência do DNA. Do mesmo modo que podemos criar novas experiências sozinhos, como minha filha fez, talvez também podemos adquirir o controle de uma parte muito importante de nossa vida, o que costumamos pensar ser nosso destino genético. Ao prosseguirmos, você verá que saber alguma coisa sobre nossos genes e o que sinaliza para que se manifesta ou não é decisivo para entender por que você tem de mudar de dentro para fora. A ciência tinha por máxima que nossos genes eram responsáveis pela maioria das doenças. Então, algumas décadas atrás, a comunidade científica casualmente mencionou que estivera errada e anunciou que o ambiente, ao ativar ou desativar genes específicos, é o fator mais causativo na produção de doenças. Todos nós sabemos que menos de 5% de todas as doenças hoje em dia derivam de desordens de um único gene, tais como a doença de Tay-Sachs e a coreia de Huntington, enquanto que cerca de 95% de todas as doenças estão relacionadas à escolha no estilo de vida, estresse crônico e fatores tóxicos do ambiente. No entanto, fatores do ambiente externo são apenas parte do cenário, o que explica o fato de duas pessoas poderem ser expostas às mesmas condições ambientais tóxicas por anos e uma ficar doente e a outra não. Como é que, quando uma pessoa tem desordem de múltiplas personalidades,
Uma personalidade pode demonstrar uma alergia severa a alguma coisa e outra personalidade no mesmo corpo pode ser imune ao mesmo antídoto ou estímulo. Porque, embora expostos a patógenos diariamente, médicos e outros servidores de saúde não ficam continuamente enfermos. Também existem numerosos estudos documentados gêmeos idênticos que compartilham os mesmos genes que tiveram experiências muito diferentes no que diz respeito à saúde e longevidade. Por exemplo, se ambos compartilhavam um histórico familiar de uma doença específica, essa doença muitas vezes se manifestava em um gêmeo, mas não no outro. Mesmo genes, resultados diferentes. Em todos esses casos, será que a pessoa que permanece saudável possui uma organização interna tão coerente, equilibrada e vital que, mesmo quando seu corpo é exposto às mesmas condições ambientais nocivas, o mundo externo não faz nada à sua expressão gênica e, portanto, não sinaliza os genes para criar doenças? É verdade que o ambiente externo influencia nosso ambiente interno. No entanto, será que ao alterar nosso estado de ser, podemos superar aos efeitos de um ambiente estressante ou tóxico, de modo que certos genes não sejam ativados? Talvez não possamos controlar todas as condições de nosso ambiente externo, mas com certeza temos a opção de controlar nosso ambiente interno. Genes, memórias do ambiente do passado. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes, que se expressam no corpo quando as células fabricam determinadas proteínas, os blocos de construção da vida. O corpo é uma fábrica produtora de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas actina e miocina. As células epiteliais produzem as proteínas da pele chamada colágeno e elastina. E as células estomacais produzem proteínas do estômago chamado enzimas. A maioria das células do corpo produz proteínas e os genes são os meios com os quais as produzimos. Expressamos genes particulares via certas células produzindo determinadas proteínas. A maioria dos organismos adapta-se às condições de seu ambiente por meio de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando um organismo tem de enfrentar condições ambientais difíceis, como temperaturas extremas, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, fortes correntes e etc., ele é forçado a superar os aspectos adversos de seu mundo, a fim de sobreviver. À medida que os organismos registram essas experiências nas conexões em seu cérebro e nas emoções em seu corpo, eles se modificarão com o tempo. Se os leões caçam presas que podem correr mais que eles, então, ao se engajar ativamente nas mesmas experiências por gerações, desenvolveram pernas mais longas, dentes mais afiados ou coração maior. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao ambiente. Vamos ficar no mundo animal para examinar como isso funciona em termos de adaptação ou evolução. Um grupo hipotético de mamíferos migrou por um ambiente em que as temperaturas oscilam entre 26 graus negativo e 4 graus. Um grupo hipotético de mamíferos migrou para um ambiente em que as temperaturas oscilam entre 26 graus negativos e 4 graus. Os genes desses mamíferos, ao longo de várias gerações, vivendo sob condições extremamente frias, eventualmente foram acionados para produzir uma nova proteína que produzia pelagem mais espessa e em maior quantidade. Cabelo e pelagem são proteínas. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a habilidade de se camuflar.
Alguns que vivem em árvores ou outras folhagens adaptaram-se para parecer gravetos ou espinhos, o que lhes permite escapar da atenção de pássaros. O camaleão provavelmente é o mais famoso dos camufladores e deve sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica de proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições de mundo externo. Isso é evolução, certo? Vamos a um breve resumo dessa leitura. Joe Dispenza traz uma ideia central muito poderosa. A mudança começa no momento em que você se torna consciente de um único pensamento. Ele explica que a ajuda que buscamos fora, seja em pessoas, circunstâncias ou soluções externas, na verdade, já começa dentro da mente. Quando conseguimos observar e interromper um padrão automático de pensamento. O ponto-chave desse trecho é: a maioria das pessoas vive no modo automático, repetindo pensamentos e emoções do passado. Esses pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos reforçam os mesmos pensamentos, criando um ciclo. Esse ciclo mantém a pessoa presa na mesma personalidade e, portanto, na mesma realidade. Quando ele diz que a ajuda depende apenas de um pensamento, ele está mostrando que, no instante em que você percebe um pensamento limitante, você cria um espaço para escolher outro. E esse momento é crucial, porque você deixa de ser o programa e passa a ser o observador, ou seja, o programador. Você interrompe a reação emocional automática. Você começa a reconfigurar o cérebro. Ele também aprofunda a ideia de que o corpo já está condicionado emocionalmente ao passado, como um vício químico. Por isso, mudar não é só pensar positivo, mas não alimentar mais o velho padrão. A verdadeira transformação começa quando você sustenta um novo pensamento, mesmo que o corpo ainda queira reagir como antes. Resumindo de forma bem direta para você, a virada acontece quando você percebe um pensamento antigo e decide não seguir por ele. Esse pequeno momento de consciência já é o início da libertação. A mudança não começa fora, começa na escolha interna de pensar diferente. E se você gostou dessa leitura, curte, compartilha, coloca o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu aguardo você aqui na continuação dessa leitura incrível. Até mais!